Bom, começamos hoje com uma notícia bem perturbadora que veio lá de Boulder, no Colorado. Aconteceu neste domingo, um ataque com fogo. É, durante uma manifestação. Exato. A gente vai analisar o que aconteceu no dia 1º de junho, né? Era uma manifestação de apoio a reféns israelenses. As informações vêm principalmente da CNN e da BBC, tá? Nossa ideia aqui é entender os fatos, o contexto mais imediato, sabe? As reações iniciais e o que já se sabe da investigação. Vamos dar uma olhada mais de perto nisso. Olha, o local foi o Pearl Street Mall, que é um lugar bem conhecido lá. Estava rolando um evento semanal chamado Run for Their Lives. E aí, segundo as fontes, uma pessoa chegou e jogou um líquido inflamável nos manifestantes. Pegou fogo, né? Várias pessoas foram atingidas. Pois é. E a BBC até reportou que o suspeito teria gritado Free Palestine na hora. Nossa! E sobre as vítimas? O que se sabe? Então, os detalhes são bem chocantes, né? A BBC fala em 8 pessoas feridas. As idades variam bastante, olha, de 52 a 88 anos. 88 anos. É, e tem um detalhe assim, particularmente doloroso. Uma das vítimas é justamente essa senhora de 88 anos, uma sobrevivente do Holocausto. Meu Deus! Que coisa terrível. Terrível. A CNN confirma que pelo menos 2 pessoas foram para o hospital. E, outro ponto, isso aconteceu um pouco antes do Shavuot, que é um feriado judaico importante, né? O que, claro, adiciona uma camada de sensibilidade para a comunidade. Com certeza. E o responsável? Já se sabe quem foi, o que as fontes dizem. Olha, as fontes, citando o FBI, identificaram um suspeito. É um homem chamado Mohammed Sabari Soleiman, de 45 anos. Identificaram rápido então. Sim, a BBC e a CBS deram mais detalhes. Ele seria um cidadão egípcio, teria entrado nos Estados Unidos em 2022 com visto de não imigrante, mas, e aí vem um ponto importante que as reportagens destacam, o visto dele parece que expirou em fevereiro de 2023. Visto expirado. Isso complica as coisas, imagino. Sem dúvida. Ele foi preso lá na hora, no local mesmo, e também precisou ir para o hospital porque se feriu também. Entendi. Essa questão do visto expirado com certeza vai ser um ponto-chave na investigação, né? E como é que as autoridades estão tratando o caso? Qual a linha de investigação? Então, aqui a coisa fica um pouco complexa, sabe? As fontes mostram que houve abordagens diferentes, pelo menos no início. O FBI, segundo a CNN e a BBC, agiu bem rápido. Eles classificaram o incidente como um ataque terrorista direcionado. Terrorista direcionado? Forte essa classificação. Exato. E também como um ato de violência ideologicamente motivado. Essa classificação, né, de terrorismo direcionado geralmente já indica uma investigação federal mais pesada, focada em premeditação, motivação política e ideológica. Interessante essa postura federal rápida e incisiva. Mas e as autoridades locais ou estaduais tiveram outra visão? Sim, teve uma nuance aí. A CNN mencionou que a polícia local, num primeiro momento, foi mais cautelosa. Disse que ainda era cedo para cravar o motivo exato, sabe? Uhum. E, além disso, o procurador-geral do Colorado, isso quem citou foi a BBC, indicou que o ataque está sendo visto como um possível crime de ódio. Então a gente tem essas duas linhas, né? Terrorismo e crime de ódio sendo consideradas quase ao mesmo tempo por níveis diferentes de autoridade. Entendi. Duas classificações bem sérias convivendo ali. Exatamente. E a CNN também lembrou que, bom, possíveis questões de saúde mental do suspeito não foram descartadas da investigação ainda. Claro, sempre uma possibilidade a ser considerada. E as reações? Imagino que foram muitas, né? Nossa, muitas e muito fortes. A CNN disse que o presidente Trump foi informado sobre o caso, o governador do Colorado soltou uma nota condenando o ódio, né? Esperado. Sim. Representantes da comunidade judaica local também se manifestaram, claro, chocados, tristes. E como era de se esperar, as reações de autoridades de Israel foram bem fortes também. O embaixador na ONU, Dani Danon, o ministro das Relações Exteriores, Gideon Sar, a CNN e a BBC citaram eles classificando o ato como terrorismo, como antissemitismo. Faz sentido. E teve alguma polêmica específica nessas reações? Algo que chamou a atenção nas reportagens? Olha, a BBC mencionou uma coisa.
Uma alegação que teria sido feita por Stephen Miller, que foi da Casa Branca, né? Ele teria dito que o suspeito conseguiu uma permissão de trabalho depois que o visto expirou. Sério? Mas se isso foi confirmado? Então, aí que tá. A própria BBC fez questão de dizer que essa informação não foi checada por eles de forma independente. Então, assim, é um ponto que precisa de cautela, sabe? Esperar a confirmação oficial. Ah, bom saber essa ressalva. E colocando isso num quadro maior, as fontes conectam esse ataque com outros eventos recentes? Sim, a BBC faz uma observação nesse sentido. Eles apontam que este seria, tipo, o segundo incidente de violência de grande repercussão nos Estados Unidos, ligado, de alguma forma, ao conflito em Gaza recentemente. Eles mencionaram um tiroteio que teve em Washington, D.C. umas semanas antes. Entendi. Isso sugere uma preocupação que está aparecendo na cobertura da imprensa, né? Sobre como esses conflitos internacionais podem acabar respingando aqui, localmente. Exatamente. Essa é a leitura que a matéria da BBC sugere. Bom, então, só para a gente recapitular os pontos principais que a gente tirou das fontes. Temos esse ataque com fogo em Boulder, no Colorado, contra uma manifestação pró-Israel. Várias vítimas, infelizmente, incluindo uma senhora idosa, sobrevivente do Holocausto. Isso. Um suspeito, que é cidadão egípcio e estava com visto vencido, foi preso. E a investigação federal está em andamento, tratando como terrorismo direcionado, enquanto o Estado também olha pela lente do crime de ódio. É isso, né? Perfeito. É uma situação bem grave e com muitas camadas, né? Que ainda estão sendo desvendadas pela investigação. Com certeza. Pensando em tudo isso que a gente conversou, que veio das fontes, qual seria uma reflexão final que a gente pode tirar desses relatos iniciais? Olha, observando os fatos como foram apresentados pela CNN, BBC, fica muito claro o desafio enorme que esses eventos trazem, né? Mostra como essas tensões, esses conflitos internacionais podem, infelizmente mesmo, ter reflexos violentos em comunidades locais, distantes. É verdade. E também destaca a dificuldade tanto para as autoridades quanto para a sociedade mesmo, né? Para tentar entender e categorizar rápido esses atos. É terrorismo, é crime de ódio, é os dois. E como lidar com as consequências imediatas disso, né? O medo, a insegurança que gera nos grupos que são alvos. É um cenário que exige muita cautela e investigação bem a fundo.